Tá? Glória a Deus, que bom estar aqui, que bom estar junto com vocês, tendo esse momento em que você aprende que você consegue. E lógico que a minha intenção com você aqui nessa noite é que você realmente consiga, e que você já esteja experimentando verdadeiras experiências de conseguir. Eu não quero que você só ouça. Gente, já é a 8ª mensagem que eu prego dessa série. 8ª. É uma série já grande. E Deus está falando aos nossos corações toda reunião, todo encontro. E hoje, eu quero trabalhar com você um assunto que você conhece bem, na sua forma natural. Independente de quem você seja, você conhece bem, você depende disso. Mas eu vou te mostrar que isso não é uma coisa que simplesmente brota. Isso é uma coisa que nós podemos provocar. Eu quero que você entenda agora, a partir de agora, essa 8ª mensagem, que você consegue com a motivação certa. Você pode repetir motivação certa? Nós somos movidos à motivação. Algo te motivou a estar aqui hoje. Se é a motivação certa, isso é um passo primeiro de muitos. Se não é a motivação certa, uma hora, breve ou a médio prazo, aquilo acaba. Porque a motivação, segundo definição, é o elemento que dá ao nosso comportamento intensidade, direção e forma. O nosso comportamento é alterado para mais ou para menos, na sua intensidade, na sua direção, na sua forma, segundo a motivação. Sendo assim, nós entendemos que nós somos a nossa motivação. Se você tem uma motivação, você vai. Se você não tem, você recua ou para. Motivações naturais. Nós temos alguns exemplos. Hoje aqui estava o Ministério dos Jovens fazendo nosso louvor, e tudo é diferente com eles. A vida é muito mais leve quando você é jovem. Você é mais bonito, você é mais disposto, você é mais saudável. Quem concorda, diga sim. Os coroas, jovem pensa que não. Mas você vai entender que é, e passa voando, viu? Aproveitem. Nossa juventude nos motiva. Meu pai me perguntava, como é que você consegue? Você não para. Se bem que ele falava isso para mim até bem pouco tempo. Mas quando eu era jovem, puxa, qualquer um que vem aqui, vamos em tal lugar, você vai. E não sei o que, está sempre disposto. Eu era motivado pela minha juventude. Motivado pela beleza. Há um esforço tremendo nas pessoas em se manter eternamente belo. E não é nada fácil isso, porque tem alguns que já nascem feios. Então ele quer pelo menos, por isso que essa pessoa tem que se converter. Porque a única chance dela ser bonita um dia na vida é na glória. Então, ela se converte. Motivações naturais. Nós somos às vezes motivados por amizade. Geralmente amizades novas, que não deu tempo da gente ainda ver os defeitos. Não deu tempo ainda da gente se decepcionar. Ambientes. Vamos citar o ambiente comum a todos nós, igreja. Você vai numa igreja que você não conhece bem. Então vamos dizer, você vai nas férias, você vai, viaja e vai lá, chega lá, o seu familiar, vamos na minha igreja assistir um culto? Claro, vamos adorar a Deus. Aí você chega lá, você olha, é tudo novo. Na verdade é tudo diferente. Então você olha aquelas pessoas, você fala, puxa, as pessoas são
perfeitas, e aquele ambiente parece ser muito motivador para você falar: puxa, se eu morasse nessa cidade eu seria dessa igreja. Ou aqui mesmo em Campinas, você vai em uma outra igreja visitar, e você chega lá, e você que já está meio engrenadão aqui, já viu que um pisou no teu pé, outro pisou no teu calo, outro cutucou, outro te incomodou, outro contrariou. Aí você vai numa igreja, pensa, qual é a estratégia que nós temos de receber? Super bem. Eu faço visitas, às vezes, mediante necessidade, e quando eu chego na casa de uma pessoa, aquela pessoa me recebe com tudo que ela pode de melhor. Mas lógico que ela faz isso porque eu vou uma vez na vida. Aquele ambiente, ele vai me motivar, mas até quando? As motivações, elas oscilam, mas antes disso, vamos a uma motivação que pega a todos nós em qualquer idade. Dinheiro. Dinheiro é algo que nos motiva. Você quer ver? Isso não resolve, tá? Se você acha que resolve, pense comigo e veja como não resolve. Você vê um funcionário desmotivado, você vai lá e dá um aumento de 20% para ele. Ele vai ficar motivado, sim ou não? Por quanto tempo? Acho que até o primeiro salário. Quando ele vê que 20% não fez tanta diferença assim. Se ele não tiver uma motivação além do dinheiro, ele não fica trabalhando. Ou trabalha de má vontade. Mas é uma motivação. Pessoas são movidas às vezes a isso. Mas isso é perigoso. Porque tudo isso que eu falei até agora de motivações naturais, todas elas oscilam. E na sua oscilação, você vai lá no buraco. Tudo isso acaba. Tudo isso oscila. Tudo isso falta, mas a palavra de Deus, na palavra de Deus, nós temos a motivação permanente, só ela não oscila, não falha e nunca falhará. Então vamos a ela. Se você já não é mais tão jovem e não tem a motivação de ser jovem, leia a palavra de Deus. Se você é pobre e não tem a motivação do dinheiro, leia a palavra de Deus. Se você é feio, leia a palavra de Deus. Se você leia a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus você vai encontrar motivação permanente. Salmo 119, vamos ler o capítulo todo. Vamos ler o Salmo de número 119, versículo 116. Está na projeção, é curtinho. Sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança seja frustrada. Vou repetir. Sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança seja frustrada. Agora eu vou pedir que você leia junto comigo. Sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas. Duas palavras nos chamam muito a atenção: promessa e esperança. E é sobre elas que eu quero falar com você. Primeiro, nossa motivação. Você consegue com a motivação certa. O tema é esse: você consegue com a motivação certa. E se a tua motivação for as promessas de Deus, eu lhe digo, a tua motivação vai ser mantida. Nós somos crentes na palavra. Nós somos pessoas que sabem que a Bíblia tem outro nível de autoridade do que qualquer do que qualquer filosofia, do que qualquer história, do que qualquer pessoa possa falar. O que a Bíblia fala está acima de tudo isso. Na palavra, nós descobrimos até o nosso destino. Se você está em crise identitária, leia a Bíblia que ela vai te localizar.
Se você está em dúvida com tuas atitudes, leia a Bíblia, que ela vai te esclarecer. Se você está desorientado em que seguir na sua vida, a Bíblia te dá as promessas da palavra, elas nos dão motivação permanentes e duradouras. A nossa motivação natural pode oscilar e oscila, mas as motivações provenientes das promessas de Deus não podem oscilar, não podem diminuir. Você não é o que os teus olhos veem. Você não é o que as notícias falam que você é. Você não é o que você nos teus pensamentos percebe que você é. Você não consegue simplesmente o que o teu dinheiro alcança. Você não realiza simplesmente o que tua força pode promover. Você é muito além daquilo que você percebe de si. Você é o que a Bíblia diz e classifica que você é. Você pode o que a Bíblia afirma que você pode. Você faz o que a Bíblia garante que você faz. Você chega até onde a Bíblia te convida a chegar. Você pode realizar muito mais se você atentar para as promessas. Eu tenho promessa sobre a minha vida. Você é o que a palavra afirma a teu respeito. Você tem promessa sobre a tua vida. Domingo eu fiz usei um símbolo aqui com a palavra, muito legal. Pessoas depois utilizaram. Que eu peguei a Bíblia e abri assim e falei, como fazer que essas promessas caiam sobre você? Eu estava falando, quem estava aqui domingo dá graças a Deus? Quem não estava, fala misericórdia. Mas está hoje. Então, glória a Deus, você chegou hoje, mas misericórdia não estava domingo. Essas promessas estão sobre você. Essas promessas não são feitas para pessoas perfeitas. Essas promessas não estão aqui para pessoas que não falham. Essas promessas estão feitas a todo aquele que crê. Eu creio. Quem mais? Fale, eu creio. Eu creio. Então você tem promessas. E se você tem promessa, a tua motivação está baseada na promessa. Domingo ainda, fiz uma mensagem onde eu falava, traga. A primeira foi honre, a segunda foi traga. E a terceira? Deem. No traga. Eu li o texto de Malaquias 3:10, onde a Bíblia começa a nos desafiar, onde diz o Senhor. Então, se torna mais enfático ainda. E ele fala, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, você não terá nem espaço para guardar, e aí tudo mais. E no final, ele acrescenta, porque ele sabe que saiu muito além da nossa casinha. O que ele falou está muito além da nossa maneira habitual de raciocinar. E ele emenda dizendo assim, faça prova de mim. Eu estou me esforçando aqui. Será que isso vai dar certo? Não existe será. Existe quando. Diga, não existe será. Existe quando. Você consegue. Você consegue. Eu só não sei quando, mas você consegue. O quando é uma questão de tempo, uma questão de tempo ideal de Deus. Vai chegar. Mas você consegue. Você consegue. E nesse desafio que Ele nos apresenta que nós somos movidos à promessa. Mas você tem que tomar muito cuidado. De onde vem essa promessa? Eu sou leitor da Bíblia desde que fui alfabetizado. E antes de ser alfabetizado, minha mãe lia para mim a Bíblia. Eu cresci ouvindo promessas da palavra de Deus. E a palavra de Deus é extremamente poderosa, expansiva. As promessas de Deus é para mais.
Ele fala, eu sei os planos que tenho para vocês. E são planos de vida e não de morte. São planos para o bem. É verdade ou não é? Os planos de Deus são enormes. São para coisas maiores. Mas, puxa, eu tive que ser moldado por Deus para entender que a autoridade da palavra de Deus se sobrepõe à palavra de qualquer pessoa. Porque quanto eu ouvi de palavras que nada disso ia dar certo. E o pior, o cenário também apontava que não ia dar certo. Está me entendendo? Quando nada mais resta, se segure na promessa. As promessas de Deus não são para ser lembradas em dias de celebração. Elas são para ser lembradas em dias de provação. Em dias que nós falamos, eu não aguento mais, eu não consigo mais, mas vem uma promessa. E você pega e se ajoelha sobre aquela promessa. Tem Bíblia minha que eu cheguei a rasgar, de tanto me misturar com ela no chão. E eu falava, Deus, isso aqui é para mim, Deus, isso aqui é meu, Deus, isso aqui vai se cumprir. Como eu me lembro de todas as épocas da minha vida ministerial, mas no início, em que tudo estava sendo bem alicerçado, como vinha palavras de destruição. Gente, ninguém acertou que essa igreja se transformaria no que ela já se transformou, muito menos no que ela virá ainda se transformar. A não ser o dono da igreja. Ele falou com clareza, está preocupado? Não se preocupe, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu acreditei, mas não só eu, outros muitos comigo, lógico. Eu cito o que eu posso falar de mim, porque eu vivi isso, mas eu acredito que muitos outros comigo viveram isso, deram ouvidos para a palavra de Deus, e hoje colhemos frutos provenientes da promessa. Porque tudo que nos rodeava era sinal de diminuição. Tudo que nos rodeava, lógico, gente, nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno. Nós somos a contracultura. Falei sobre isso domingo. Nós somos a contracultura. A cultura está toda. Teus colegas hoje no trabalho estavam tudo falando, puxa, até que enfim está acabando o expediente, eu posso ir para casa, descansar. E você falando, puxa, até que enfim está acabando o expediente, eu posso ir para a igreja. Eles olhavam para você e falavam, você tem problema. Você fala, não tenho problema, eu tenho. Eu não tenho problema, eu tenho. A contracultura é aquilo que Deus nos dá nas suas promessas e nós decidimos dar ouvidos a ela. Nisso nós temos promessa e pelas promessas de Deus nós chegamos até aqui. E pasmem, pelas promessas de Deus nós chegaremos um dia no céu. Nós teremos um novo corpo que não se corrompe mais pelo tempo. Nós teremos um novo nome. Nós seremos nós mesmos, mas com outro grau de percepção, de atenção, de entendimento de quem é Deus. Estaremos finalmente chegando na nossa casa, na nossa morada final, permanente e eterna, e lá encontraremos os grandes da Bíblia e os pequenos da igreja, mas encontraremos todos lá, e todos dirão, as promessas de Deus nos trouxeram até aqui. Mas vamos ser sinceros, você acredita nas promessas dessas coisas absurdas que eu acabei de falar? Promessa de Deus. E você não consegue acreditar numa promessa de uma solução de um problema agora. Está vendo como não bate? Puxa, eu creio que esse céu um dia vai se abrir, trombetas vão tocar.
E no toque da última trombeta, isso é sinal que a gente está tão desatento que teve trombeta antes. É na última que você vai subir. Nós vamos estar olhando tanto para o celular que vai tocar trombeta, mas na última trombeta, diz a Bíblia. Se diz última é porque teve uma antes. Ei, minhas pegadinhas de Bíblia, né? No domingo passado, de manhã, eu falei sobre o tempo e a música e tempo no céu. No final, o irmão veio e falou assim: gostaria que o senhor me falasse mais sobre isso. Eu falei: tudo que eu sei é isso. O resto deixa para quando a gente chegar lá. Você acredita, porque você tem promessa, mas Ele não nos prometeu simplesmente que voltaria. Ele não nos prometeu só que voltaria a nos buscar. Ele prometeu: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você acredita que você subirá ao céu de glória, é a mesma fé que te afirma que você não está sozinho, que Ele está com você e que Ele tem promessas sobre a tua vida. E essas promessas que te motivam, são essas promessas que te movem, são essas promessas que te alavancam. E ele vai além, o grande texto que nós lemos, pode projetar por favor outra vez, Salmo 119, versículo 116. Sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que minha esperança seja frustrada. A motivação certa é a motivação que parte da promessa e que é sustentada numa verdadeira esperança. Você está numa esperança concreta. Uma esperança que não vai mudar de forma. Ela está concretizada. Eu me lembro construindo esse prédio, onde mais eu tive experiência de construção. Já construí um monte de outra coisa, me traumatizei. Mas ainda hoje tem que construir algumas coisas ainda. Hoje mesmo à tarde tive que enfrentar a chuva para ir lá no Casa do Oleiro, porque temos obra para fazer lá, o pessoal estava meio perdido, eu e o pastor Luiz fomos lá. E eu já levei caneta, papel, já rabisquei. E falei: tenta entender, Deus proverá. Que nós temos que aumentar a capacidade daquele lugar. Nós temos muitos jovens, eles já estão se distribuindo em 2 grupos no carnaval. Um grupo vai, o outro fica esperando, vem, o outro vai. E mesmo assim não cabe todo mundo, nós estamos dando um jeito. Mas não garanto que vai ter colchão. Mas vai ter estrado. Jovem é outro papo. Mas vai ter chuveiro. Foi isso que eu fui lá resolver. Quando eu trabalhava aqui, eu lembro-me que tinha um dia da concretagem. Essa laje aqui é distribuída daquele pilar a esse pilar. Ela é inteira no meio, outra ponta e outra ponta foram feitas em outras oportunidades, porque ela tem que ser separada a cada 30 metros. Uma laje não pode ser maior que 30 metros, senão ela trinca. Aprendi isso construindo. Nunca estudei sobre isso. E nessa concretagem aqui, foram 27 caminhões bombeados num só dia. E eu lembro-me que descia aquele cano que vinha, uma mangueirona assim, e aquilo vinha e eu falava: mas isso é mole. Eu podia meter a mão e mexer como eu quisesse. Eu olhava aquilo e falava: isso aí não vai sustentar esse povo em cima. Mas o tempo passou. No dia seguinte eu olhei, já estava com forma definida, mas ainda quebradiça. Às vezes se mexia, batia um martelo, ou mexia numa tábua, você vê que soltava uma lasca. Aí, seu Mário,
Chegava e falava, pastor, ainda não curou. Vamos orar pela cura então, traz o óleo de unção. Vamos orar, interceder. Ele, não, pastor, esse é o tempo que vai curar. Então deixamos o tempo agir. Dali poucos dias. Eu lembro que nós, concretando aqui, tem uma linha de pilares, naquela linha ali. Tem uma linha de pilares que vão lá embaixo. E num deles está lá no estacionamento. O último deles é lá no estacionamento. E nós, construindo naquela velocidade, consideramos todas as sapatas do mesmo nível. Aquela lá tinha que ser 2 metros mais baixa, porque o estacionamento ia baixar. Quando nós olhamos aquilo, falei, e agora? O seu Mário falou, tem que quebrar. Irmão, era uma sapata do tamanho de um Fusca. Eu lembro que cavamos a terra, chegamos lá e começamos a cortar. Eu orando. Eu só na intercessão. Alguém tem que orar, ué. Eu orando e os irmãos lá quebrando. E se revezavam. Porque aquilo estava tão duro, mas tão duro. E o que fizemos com aquilo? Um buraco do lado, está enterrado lá. E fizemos aí a correta no lugar certo. A tua esperança, ninguém mais mexe com ela. Ela é concreta. Ela já está curada. Ela já se concretizou. Mas aonde minha esperança se concretizou? Você lembra dela todo mês. Quando você pega um pedacinho de pão e um cálice na mão, e você lembra que a tua esperança foi crucificada, e do alto da cruz a tua esperança gritou, está consumado, e ao terceiro dia, Ele voltou para estar conosco todos os dias, através do seu Santo Espírito. A tua esperança já foi realizada, já foi confirmada, já foi levada a efeito. Nossa motivação não pode oscilar, nem diminuir. Você tem que seguir na esperança que se concretizou na tua vida. O texto nos fala de uma esperança que desaponta, que envergonha e que frustra. Ele fala, Senhor, que a minha esperança não seja frustrada. Ficar frustrado com Deus é desacreditar da promessa. Está me acompanhando? Diga assim. Então o que eu acabei de falar? Isso é o que pode te frustrar com Deus. Você é desacreditar da promessa. Palavras de desânimo. Falta de busca espiritual. E tem uma coisa que cuidado. A nossa percepção de demora de cumprimento da promessa. Isso é um veneno para a nossa esperança. Quando nós quebramos qualquer laço, qualquer aliança lá, aqui se enfraquece. Tem promessa sobre tua vida, mas sempre aparece como Esaú, um jumento selvagem. Quem é que conhece jumento selvagem? Você tem jumento selvagem na tua família e perto de você, pode ter certeza. Em que ele vem com aquela boca de burro, como a gente dizia no Paraná. Boca de burro. Os curitibanos lembraram. Boca de burro só fala o quê? É isso. E vem aquele boca de burro e fala assim, mas não está demorando? Já não era para ter acontecido? Escuta, você diz da promessa, mas não, já aconteceu? Pô, meu irmão, se você não tiver uma vida com Deus, você acaba a tua esperança. Eu fico vendo pessoas que comem na mesma mesa que você e eu, e de repente param, de repente somem, ou de repente falam, estou tão desanimado, estou tão desmotivado. Se está desmotivado, não tem esperança. E não tem esperança porque está duvidando da promessa. Mas como é que isso aconteceu? Essa pessoa está atenta a outras coisas que não são nem o Senhor, nem sua igreja, nem sua palavra.
Ela está deixando uma ansiedade. Sinceramente, para nós não teria que acontecer tudo hoje? Fala para mim. Você não gostaria de pagar hoje as contas até dezembro? Tudo hoje. Mas por que se nem venceu ainda? É para ficar sossegado. Você não está aqui para ficar sossegado. Você está aqui como soldado para batalhar. Você está aqui para fortalecer a tua esperança na promessa. E na promessa você descobriu um Deus que só se descobre vivendo na expectativa da promessa. Nós somos essa geração rápida, que tudo acontece muito rápido. A gente tem acesso, se conecta rápido, se fala rápido, se manda recado rápido, se locomove rápido. Tudo é muito rápido nessa geração. Mas uma gestação ainda demora 9 meses ou não? Sim ou não? Um dia ainda é de 24 horas, sim ou não? Nosso natural ainda é assim. E nós queremos ser rápido, mas não queremos ser rápido para envelhecer. Não queremos ser rápido nem para morrer. Pode demorar, não precisa ser já não. Quem quer ir para a glória diz um amém. Aí o pessoal fala, então vamos orar para ir para a glória? Não, eu quero ir só quando chegar o dia. Ou seja, nós não temos percepção de um tempo real e verdadeiro na plenitude de Deus. Então nós começamos a nos confundir nisso. Isso é uma falta de maturidade. E essa falta de maturidade de fé nos afeta na demora, aparente demora, porque o tempo de Deus é perfeito e a resposta dele, quando chega, nós vemos, não tinha época melhor para chegar, sempre é assim, mas na nossa percepção, não podemos temer, pois as promessas não mudam, porque Deus não muda. O tempo passa, a tecnologia muda, presidentes vão, governos passam, e assim é a vida. Mas Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Ele é Deus. E as promessas são dele. Então a tua esperança não está firmada em cima do que eu falo. Tua esperança está firmada em cima daquilo que eu falo da parte dele. Daquilo que está na palavra dele. E isso faz você se tornar uma esperança concreta e inabalável. A nossa esperança será honrada por Deus, pelo zelo que Ele tem à palavra dele. Faça a tua parte. A parte de Deus, Ele nunca deixa de fazer. Quem está aprendendo, dá glória a Deus. Você consegue, mas você tem que ter a motivação certa. A motivação certa parte de uma promessa e gera uma esperança. Se não for assim, não é sustentável. Pessoa que está aqui, pastor, eu estou a milhão na igreja, eu estou gostando demais na igreja. Por quê? Porque você é novo? Um dia você não vai mais ser novo na igreja. Isso vai mudar. Nossa, eu gosto demais, eu estou animado. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho que você gosta de fazer. Às vezes vai precisar ser feito um trabalho que você não gosta de fazer na igreja. E aí a tua motivação acaba. Pastor, eu estou animado porque Deus tem me respondido sempre. Eu ouço tudo isso, gente. E eu procuro deixar a pessoa viver o momento dela. Deixa a alegria dela. Só que eu falo, cuidado, porque haverá tempo em que parece que o céu é de bronze. E você ora, e parece que a tua oração está caindo no vazio. Quem é que já passou por época assim? Mas as promessas de Deus não falharão. Aquele é um tempo que vai passar, porque a promessa de Deus vem e atropela qualquer situação. Você consegue com a motivação certa. A nossa esperança é estar com Jesus e herdar em Jesus as promessas feitas ao Filho de Deus e transferidas a todos que nele creem. Esta é a motivação certa. Então vamos elevar a nossa esperança? Vamos, fique em pé comigo, vamos elevar a nossa esperança? Vamos lá, vamos jogar a nossa esperança. Pastor, eu quero esperar coisas grandes. Não, maiores ainda. Não, pastor, eu quero esperar milagres grandiosos, maiores ainda. Cadê a animação?
Ah, pastor, eu gosto de uma musiquinha para me deixar motivado. Não, a motivação que você tem é promessa. Tem promessa. Agora, olha que você vai ler. Lê comigo, ó. Não, nem põe pro pessoal, não põe não. Só eu leio. Mas faz assim com a mão, recebe. Faz mãozinha de receber. E eu faço mãozinha de abençoar. Mãozinha, mãozinha. Tamo junto? Isaías 43:1. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Essa é a tua promessa. Se apegue e gere a tua esperança em cima da promessa.